Como eu falei agora há pouco, mais um ônibus incendiado, desta vez na Avenida Gal Costa. 7 bandidos, minha gente, pararam o veículo e pediram para que os passageiros descessem. Esse ônibus fazia a linha Patamares, estação Pirajá, quando sofreu esta ação criminosa. Mais uma vez, a bandidagem agindo livremente. Lorena Dias tem a informação, volta aí no telão do Bom Dia Bahia, ainda aí com resquícios, né, do crime, né, Lorena? É com você mais uma vez. Exatamente, Casemiro. Esse crime que aconteceu por volta das 9 horas da noite de ontem, né? A gente está vendo aqui que é um ponto de ônibus que fica na via marginal aqui da Avenida Gal Costa, no sentido Pituaçu. A informação, segundo o Sindicato dos Rodoviários, é de que 7 homens armados obrigaram o motorista a parar e fizeram todos os passageiros descerem do veículo. Havia cerca de 10 passageiros dentro do coletivo no momento em que tudo aconteceu. Depois que todo mundo desceu, os bandidos usaram gasolina para atear fogo no veículo, ninguém ficou ferido. Após a ação, um grupo de pessoas foi vista roubando partes da estrutura do veículo, que, como vocês podem ver, nesse momento já foi retirado aqui do local. Moradores da região também flagraram uma troca de tiros nessa área, né? Nas imagens gravadas e compartilhadas na internet é possível ouvir os disparos. Não há informação se esse tiroteio registrado aconteceu entre o grupo suspeito e policiais ou entre grupos de facções rivais. Esses tiros, segundo testemunhas, teriam sido ouvidos tanto nos bairros de Pau da Lima, São Marcos e Sussuarana. Também não há detalhes, Casé, se esse caso ele tem relação com um ataque que aconteceu na terça-feira lá em Sussuarana. Um grupo suspeito, na terça-feira, tentou incendiar um coletivo da linha Cabe Sussuarana, Engenho Velho de Brotas, na Avenida Ulisses Guimarães. O ônibus chegou a ser atingido por diversos tiros e, por causa desse ataque, o serviço foi suspendido, né, na região na quarta-feira. Mas ontem pela manhã, a Secretaria de Mobilidade enviou uma nota afirmando, né, que por volta das 6 da manhã de quarta-feira o atendimento foi retomado no bairro, né, depois dessa sensação de insegurança. Como eu falei mais cedo, quer dizer, a gente está acompanhando aqui a situação aqui na Avenida Gal Costa. Eu não presenciei nenhum ônibus da Integra passando por aqui. O que eu presenciei foi o ônibus elétrico, né, aquele que faz ali esse trecho passando pela estação Pituaçu. Foi o único que eu vi passar. Até então eu não vi passar o ônibus da Integra. O policiamento ele foi reforçado aqui na área. A gente tem essas 2 viaturas aqui no local, né, com policiais que estão de prontidão. Desde que a gente chegou no iniciozinho da manhã, quando o dia ainda estava amanhecendo, a gente estava acompanhando aqui que a polícia estava presente, o veículo já tinha sido retirado, o ônibus incendiado. Esse que foi o 7º ônibus incendiado esse ano aqui em Salvador. Quem esteve aqui pela noite, né, logo após tudo aconteceu, foi o nosso colega Ramon Lisboa, que traz mais detalhes pra gente. Vamos acompanhar. Pessoal, o pau tá quebrando aqui embaixo. Com uma dessa eu vou até orar. Noite de muita atenção para moradores da Avenida Gal Costa e também para quem transitava nesta região aqui da capital baiana. Isso porque criminosos atearam fogo em mais um coletivo aqui em Salvador. Na noite desta quinta-feira foi possível ouvir, inclusive, diversos disparos de arma de fogo e criminosos correndo. Informação que a gente conseguiu apurar com exclusividade aqui na Avenida Gal Costa, que esses criminosos teriam chegado com diversos galões de combustível, pedido para que o rodoviário descesse do coletivo e logo em seguida eles atearam fogo. E a informação é que seria uma ação de represária, a ação da Polícia Militar, que vem intensificando o policiamento aqui na região, através da 48ª Companhia Independente. Lembro que na quarta-feira, aqui na Ativeratu, a gente trouxe um caso muito parecido com esse, mas que não teve o mesmo final. Ainda bem, isso porque criminosos dispararam contra o ônibus na Avenida Ulisses Guimarães, na Sussuarana, que fica na parte alta aqui da região. Na ocasião, eles também tinham o intuito de atear fogo,
Só que a tentativa foi frustrada. Desta vez, aqui embaixo, a poucos quilômetros, eles conseguiram fazer esta ação, que é uma ação criminosa, ação de vandalismo. E agora à noite, logo depois da chegada do Corpo de Bombeiros, conseguindo então encerrar essas chamas, a gente acompanha a presença de diversas pessoas furtando os destroços, né? Principalmente o cobre, o alumínio, colocando a própria vida em risco. Mas a Polícia Militar intensifica o policiamento, é possível ver inclusive os rastros deste incêndio, inclusive também na parte da mata. E a gente acompanha do outro lado. Vem comigo aqui, José Sena, porque uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente chegou, não apenas o ônibus incendiado, né, que eles vão fazendo esta remoção, mas deste lado daqui a gente consegue observar que também tem uma área queimada. Então, possivelmente, eles começaram essa tentativa de incêndio do outro lado. É uma possibilidade. Obviamente que a Polícia Civil ainda vai ficar à frente dessa situação, ainda vai colher mais informações e logo depois vai divulgar um balanço. O caso acontece na noite desta quinta-feira aqui na capital baiana, por volta das 9h30, 10 horas da noite. Mas a gente consegue observar aqui, ó, olha as marcas, possivelmente fazendo parte da ação dos criminosos. E logo lá à frente, a gente vai percorrendo, obviamente, com um pouco de dificuldade, atravessando a pista, porque a informação que eles atearam fogo e subiram, evadiram, fugiram rapidamente armados. A gente observa ali também o que seria uma área queimada. Será que esta área queimada faz parte também do incêndio ao coletivo aqui em Salvador, na Avenida Gal Costa? O policiamento, neste momento, à noite, é reforçado, mas a gente vai acompanhando como é que vai ser amanhã de sexta-feira para os moradores daqui, que possivelmente terão um prejuízo, isso porque o ônibus não é recolocado, a gente já sabe porque a Secretaria de Mobilidade já deixou isso claro em outras oportunidades. Quando o ônibus é queimado, ele não é reposto. Há um prejuízo gigantesco, passando aí dos R$500 mil, porque é o custo deste coletivo. Tá aí, Ramon Lisboa, que esteve aqui na Avenida Gal Costa logo após que esse crime aconteceu, né, conseguiu acompanhar aí essa situação. Como ele disse, a gente continua acompanhando na manhã desta sexta-feira aqui no local, né, ainda os resquícios desse incêndio do veículo que foi incendiado. Do outro lado, aqui dessa via marginal que a gente está na Gal Costa, a gente continua com a presença da Polícia Militar aqui, reforçando a segurança, mas, Casemiro, eu reforço aquela informação. Desde que o programa começou, eu não vi ainda nenhum ônibus da Integra passar por aqui, viu? Apenas os ônibus elétricos, né, que fazem esse percurso passando ali pela estação Pituaçu. A gente sabe que a Avenida Gal Costa, né, é uma via importante aqui que cruza essa região. Desse lado de cá a gente tem o bairro de Sussuarana, do outro lado a gente tem São Marcos e Pau da Lima, e seria aí uma guerra entre facções que estaria provocando todos esses ataques, tanto aquele que aconteceu na terça-feira lá em Sussuarana, quanto esse que aconteceu na noite de quinta-feira aqui na Avenida Gal Costa. A gente, é claro, continua acompanhando essa situação, tentando entender quais os impactos desse clima de insegurança para os moradores aqui da região e como está a situação do transporte público, que já tinha sido normalizada na quarta-feira e foi impactada já na noite de ontem por causa desse crime, desse ataque, o 7º ônibus incendiado em Salvador somente este ano. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.